Boa tarde, Kabila Bacanje. Hoje vamos aprender como colocar um e-mail no IMAP ou no POP. Portanto, vamos abrir aqui o nosso e-mail e podemos verificar que não tem nada adicionado. Temos que adicionar o nosso e-mail. Para isso, temos que ir no painel de controlo. Vamos abrir o nosso painel de controlo e localizarmos imediatamente o nosso ícone. Temos que expandir o ícone e depois abrir o nosso mail. Damos um duplo clique no mail e vamos adicionar um perfil. O perfil fica a escolha do utilizador. Neste caso, eu vou utilizar Outlook. Criou o perfil, clicou em OK. Essa parte que sai, que é para criação automática, eu nego, digo que não. E depois clico em OK. Já tenho o perfil criado, muito simples. E depois simplesmente vou cancelar aquela aba e vou voltar a abrir o e-mail para me criar um ficheiro de dados. Ou seja, o ficheiro de dados é criado automaticamente, mas eu não preciso desse ficheiro de dados porque eu preciso o meu. O ficheiro de dados automaticamente fica nos documentos, que não é aconselhável. Temos que meter sempre no disco local C, no nosso utilizador, fora da pasta do utilizador, porque nos documentos é um risco de ser apagado e perdermos as informações do nosso e-mail. O que eu vou fazer é cortar ou copiar. Cortar é o mais certo, aquela pasta, e colar fora da pasta do utilizador. Se eu abrir os documentos, óbvio, já não está lá. E se eu abrir o meu ícone do e-mail, vai dar um erro. Porque o ficheiro já não vai ser reconhecido na pasta de documentos, que o nosso objetivo é trocar de local. Também podíamos fazer de outra forma, que é adicionar diretamente e criarmos uma pasta no destino em que queremos que ele esteja. Portanto, ele deu erro porque não encontrou o ficheiro. Nós temos que localizar o ficheiro. É no disco local C, nos utilizador, meu utilizador e admin. E pronto, está aí a pasta ficheiros de Outlook. Nos documentos ela ainda está lá, mas depois a gente apaga. Ficheiros de Outlook está aqui e depois eu só adiciono e pronto, ele já aparece. Mas eu podia ter adicionado diretamente e criar uma pasta nesse ícone adicionar, como vou fazer agora. Vou criar um ficheiro Outlook, ou seja, vou criar o meu próprio e-mail. Poderia ter criado uma pasta imediatamente já no princípio, mas como eu cortei para facilitar, eu já tenho a pasta aí do ficheiro Outlook, não nos documentos, não quero que ele esteja nos documentos porque é arriscado, por descuido posso apagar, porque estou sempre a acessar a pasta de documentos. Eu crio fora da pasta do utilizador, a pasta do utilizador, sim. Eu vou criar aqui o meu e-mail de dados, todos os dados do meu e-mail vão passar a cair aí, portanto já está aí adicionado. E depois aquele ficheiro de dados está lá predefinido, eu depois vou apagar no final, para não estar repetido no meu e-mail. E depois vou meter predefinido o meu próprio e-mail. Portanto, o primeiro passo já está feito. Se a gente ir no disco local C e verificar se tem lá o nosso ficheiro de dados do meu e-mail criado, podemos verificar no usuário e ficheiro de dados encontra-se ali. Depois o outro ficheiro de dados predefinido Outlook eu vou apagar no final. Pronto, agora vamos adicionar o nosso e-mail. O nosso perfil de e-mail pode ser em POP ou IMAP. Eu vou clicar manualmente, vou adicionar manualmente, que é a segunda opção, e avançar. Aqui está, é POP ou IMAP. Aí que a gente adiciona o perfil do nosso e-mail. Vou avançar. O primeiro item é opcional, aí a gente escreve o que quiser. É o nome que aparece quando enviamos e-mail a alguém. Podemos meter se é da área da secretaria, metemos o nome secretaria. Se é área administrativa, escrevemos administrativa. Quando mandamos um e-mail a alguém, o nome que aparece é o nome que a gente adiciona por cima. Eu vou meter o meu nome, que é o Pedro, e depois por baixo é o nosso endereço de e-mail. Aqui a gente escolhe o perfil do nosso e-mail, se é POP ou IMAP. Portanto, nesse caso é IMAP que eu estou a criar. Se fosse o POP também seria a mesma coisa e a única coisa que seria diferente é o nosso servidor.
Portanto, eu vou utilizar um servidor que é gratuito, que eu tirei da internet, em imap.mail.outlook.com. Eu já tenho essa cábula, é só copiar também essa cábula e fazer quando for possível. Se fosse para POP, eu poderia utilizar este por baixo, smtplive.com. Essa é a minha porta, está aí a porta 587 e no princípio que é POP 3, que é 995. Nesse caso eu vou utilizar o outro de baixo, que é smtp.mail.outlook.com, e vou clicar em mais definições. A segunda opção é sempre predefinido, tenho que aceitar e depois trocar aqui essa porta para SSL-TLS, e por baixo eu tenho que meter Start TLS. E depois as opções aqui são opcionais, que é para guardar as informações no servidor por um determinado tempo, e isso já fica a critério de cada um. E clique em OK e vou testar, ou posso avançar diretamente se eu tenho certeza. Se não tenho certeza, vou testar primeiro. Passou no princípio, e no segundo vamos ver, OK, também passou. Vamos fechar e avançar, e ele vai apenas dar conclusão da configuração das nossas portas de endereço, e vou concluir. Se fosse a criar um POP, seria o procedimento semelhante, apenas trocando as portas do servidor. No caso da empresa que trabalhamos, já existe um servidor de recepção, que é o mail.mycloud.pt. Nesse caso eu estou a utilizar um servidor gratuito, estou a utilizar IMAP e smtp-mail.outlook. Se fosse POP seria esta opção, se fosse IMAP seria esta, ou o Outlook. Fica o critério, podes copiar, guardar essa cábula que eu tenho para esse efeito. Se a gente abrir o nosso e-mail, vejamos que o e-mail está tudo bonitinho, todo funcional, apenas tem umas configurações que a gente tem que modificar. Por exemplo, o que é que podemos modificar aqui? Que é enviar e receber e-mail. Nesse caso, eu tenho que clicar em enviar e receber e-mail para ele atualizar todos os e-mails que estão dentro da minha caixa de correio. Como pode ver que eu não tenho nada nesse momento. Se tivesse, ou seja, claro que eu tenho e-mail, se tivesse poderia adicionar. Aqui em Correios, eu tenho que clicar em assinaturas para adicionarmos uma assinatura. Isso também é uma questão opcional, mas para empresas é sempre necessário. Clique em novo, vou criar uma assinatura assim só para teste. Depois podes criar uma bem bonitinha, bem organizada. Por exemplo, essa mensagem que vem sempre no final, eu ponho aqui atenciosamente. Depois meto aqui o meu nome, tu podes criar como desejares. Meto aqui, enfim. Põe aqui uma assinatura apenas só para uns toquezinhos, depois tu embelezas como deve ser. E depois o que é importante também é que em avançados a gente tem que trocar esta parte, que é enviar e receber e-mail. Temos que meter sempre 5 minutos, ao invés de 30 que ele põe por defeito, a gente mete 5 minutos porque é o tempo em que ele atualiza os e-mails que são enviados. No máximo pode demorar até 5 minutos. É uma informação importante para não ter que esperar 30 minutos, é um tempo muito dispendioso. Depois é clicar em OK e temos o nosso e-mail configurado. Vejamos que temos um e-mail bonitinho. Se clicarmos em novo, está aqui, automaticamente aparece a nossa assinatura. Poderíamos ter feito mais bonito, mas é apenas um teste. E está tudo a funcionar perfeitamente. Não vou guardar isto, não quero. E depois, o que é importante, temos que sempre apagar o ficheiro de dados, como eu disse no início, aquele ficheiro de dados que vem padrão. Eu vou meter pré-definido o meu e-mail e vou apagar esse ficheiro de dados que o Outlook me criou automaticamente. Depois é importante ir sempre lá na pasta também confirmar isto. Eu vou na pasta lá no disco local C, no utilizador, no meu usuário. E depois no ficheiro de dados vou apagar aquele ficheiro automático do Outlook e vou fechar. E pronto, eu vou abrir. Vamos ver que o nosso e-mail fica assim bonitinho e organizado, sem ter que vir com aquelas pastas automáticas de favoritos, enfim. Ele fica assim bonitinho, não tem nenhum e-mail, mas nós temos que enviar e receber para atualizar todos os e-mails e pronto, é isso. Tchau, tchau.
Espero que tenha servido alguma coisa útil nesse vídeo. Obrigado.